na noite mais escura, depender da vontade de Deus é a necessidade que perdura. Deus seja louvado. 121ª mensagem de domingo, Ceia do Senhor. Marcos capítulo 14, versículos 43 a 52. Vamos fazer a leitura da palavra sagrada. Este é o momento mais importante na vida. A pregação é a voz de Deus. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos principais escribas e dos anciãos, vinha com Judas uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Isso aqui é um traidor de verdade. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Diga glória a Deus por isso. Então, olha lá, deixando todos o que fizeram, fugiram. Cadê aqui os amigos? Cadê aqui aqueles que morreriam por ele? Cadê? Fugiu todo mundo. E Marcos faz o registro, que alguns estudiosos pensam que talvez seja ele mesmo. Ele diz assim: seguia um jovem coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, lançando o lençol, fugiu desnudo. Estava aqui a sua maior vergonha. Foi ainda pelado, fugiu desnudo. Pelado, nu, com a mão no bolso, foi embora. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que fale, que inspire, que abençoe a vida da igreja pela pregação da palavra. Deus seja louvado. Paizinho amado, obrigado por esta hora maravilhosa. Estamos diante do mover de Deus. Estamos diante do altar da graça de Deus, o trono de graça, que aos Hebreus diz que quando nos achegamos a este trono, há socorro, há galardão, há misericórdia, há benevolência. Portanto, ó Pai, a misericórdia, o quinhão de misericórdia que pedimos nesta hora, Pai, seja dado pela Tua soberania, especialmente o entendimento da Tua palavra. Porque quando compreendemos as Escrituras, o coração muda, a disposição muda, nossas vontades mudam, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar e operar neste lugar, possa agir no coração do Teu povo, e que nós venhamos a olhar a palavra de Deus nesta hora como a maior riqueza da nossa vida, em o nome de Jesus. Fala, Pai, profundamente. Este vaso de caco que está aqui na frente é apenas um pequenino detalhe, Pai. Não é nada. Pai, a Tua palavra diz inclusive que
que quando o Senhor quer falar com ímpios, o Senhor usa seres humanos para falar e pregar. Mas todas as vezes que o Senhor quis falar, ou grande parte, todas não, mas grande parte das vezes que o Senhor quis falar com uma ovelha que não estava dando muitos ouvidos, o Senhor usou a natureza, até os animais, até a mula falou. Deus usou mula, Deus usou peixe para engolir Jonas, Deus usou árvore, Deus usou diversas coisas da natureza para falar conosco. Então, ó Pai, aqui na frente tem algo que é semelhança de Deus, mas é um detalhe, porque é o Senhor quem fala para o teu povo. Então fala, Pai, porque se o Senhor não falar, ninguém pode. Em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amada igreja de Cristo, sacerdócio real e ministros de uma nova aliança, aliança da graça de Deus. Estamos na madrugada de quinta-feira, quinta para sexta, depois da meia-noite, quando acontecimentos inauditos e que iriam mudar o curso da história estão ocorrendo. Acontecimentos estes que ecoam através dos séculos para tocar o coração da igreja no século 21 e aqui na Tijuca do Rio de Janeiro. Acontecimentos que têm poder, pela palavra de Deus e a ação do Espírito, de transformar vidas, consolar corações enlutados e fortalecer na hora da luta, da briga, do ringue, da adversidade. Estamos diante do modelo do mestre, o Senhor, o homem mais perseguido da história, mais incompreendido do mundo. Porque às vezes a gente pensa no nosso natural, talvez se eu fosse um pouco mais amoroso, talvez se eu fosse um pouco mais condescendente, as pessoas me compreenderiam melhor. Talvez se eu fosse um pouco mais dedicado. E a gente tem a mania de se cobrar e achar que sempre somos nós os errados da incompreensão das pessoas. Mas na cruz do Calvário estava sendo crucificado aquele que era perfeito. Na cruz do Calvário estava sendo crucificado o amor personificado. Na cruz do Calvário estava sendo crucificado o Filho de Deus. Por isso ele é consolo para todos nós. No Getsemane, o jardim do Getsemane, onde cheio de oliveiras, aos pés do Monte das Oliveiras, Jesus enfrenta lutas diversas com os discípulos que o abandonaram. Estavam dormindo. Na hora de necessidade do mestre, estavam tosquenejando, uma madorna. Jesus enfrenta lutas consigo mesmo. Estava diante do momento que iria carregar o pecado, o peso do pecado da humanidade, amado. Você imagina uma pessoa numa agonia terrível. Uma agonia terrível, alguém que você tenha conhecido, ou talvez você tenha vivido algum tipo de agonia terrível na vida. Você soma essa agonia com todas as agonias do mundo, em todos os tempos da história, é nada mais nada menos que esse peso que estava sobre Jesus. Mas Ele é Senhor de senhores, igreja. Ele é o Rei dos reis. Tal ponto que ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Suava gotas de sangue. Os estudiosos dizem
que seus cabelos ficaram brancos de um momento para o outro. Tamanha era a agonia e o terror do Getsemane. E ele enfrenta os inimigos ao ser preso, aquela turba que vinha. Mas Jesus vence o seu conflito interno, vence todas as indisposições, suporta o sofrimento da paixão, rendendo-se inteiramente à vontade do Pai. Olha, a melhor coisa que se tem a fazer na vida é estar rendido à vontade do Pai, amado. Às vezes nós não compreendemos algumas lutas que passamos. Esta é a verdade. Senhor, eu tenho andado em santidade, tenho buscado o Teu nome, tenho feito a Tua vontade. Por que essa área não é resolvida? Por que esse problema sempre me aflige? Por que a coisa não deslancha? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus está olhando além do que você pode ver, amado. E quando você olhar para trás, você vai dizer: ô Senhor, por que eu não aprendi a descansar em Ti? Por que eu não aprendi a confiar no Senhor? Por que eu sou tão cabeça dura e de dura cerviz e não aprendi a lançar-me perante o Senhor? Então, a narrativa bíblica de Marcos deste contexto, gira em torno, eu tenho falado desde domingo, da cristologia e do discipulado. Ao longo de Marcos, ele aborda a pessoa de Cristo e logo então aborda as pessoas dos discípulos. Porque de fato, amados, nós estamos andando das pegadas de Jesus. Nós estamos tomando a cruz e seguindo o Mestre, andando as pegadas do Mestre. Então o Mestre passou por muitos sofrimentos, e nós vamos ver daqui a pouco que nós também participamos dos sofrimentos de Cristo e completamos esses sofrimentos, e isto é uma honra. É uma honra sofrer por amor de Cristo Jesus. É uma honra ser contabilizado no mundo como um seguidor de Cristo e digno de sofrer por Ele. É uma honra. Certamente estaremos com o Mestre para todo sempre, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Diga glória a Deus por isso. Então, a agonia de Jesus em enfrentar o destino determinado para Ele é para nós também um lembrete do que Ele disse e registrado por João: neste mundo passais por aflições. Agora Ele disse o seguinte: não paralisa a tua mente nas aflições, não paralisa o teu mundo na aflição, não paralisa as tuas emoções na aflição, como um derrotado, um sofredor derrotado, malogrado na vida, porque nós somos mais que vencedores, amado. Vencedor para o mundo só é vencedor quando vence. Vencedor em Cristo Jesus, em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para a glória dEle. Então Jesus disse: passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, amado. Ele é pioneiro, Ele abriu o caminho, Ele desbaratou os exércitos, e hoje você só vai atrás do Mestre. O Mestre vai, você vai atrás. E Mestre, mas está entrando no mar, não tem problema, eu vou atrás, viro peixinho nadando, vou lá, submarino, e o Senhor está voando, vamos atrás dele, amado. Para onde o Mestre anda, nós estamos atrás do Mestre. Este é o caminho seguro da igreja. Por isso precisamos andar nas pegadas do Mestre. Paulo disse que depois de ter aprendido o que tinha que aprender, chegou a um nível de maturidade cristã que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Ou seja, você pode passar a noite escura, porque você sabe que a alegria vem pela manhã em Cristo Jesus. E valorizando a palavra de Deus, os recursos espirituais que o Senhor disponibiliza para que nós vençamos
contrariedades e trevas do mundo, ele disse: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então Paulo fala de individualidade e depois fala da coletividade. Por isso nós amamos a igreja de Deus, e como igreja de Deus podemos dizer: somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça, amado. Ele é a cabeça, e como cabeça, como mentor, Ele está liberando ordens para o seu corpo, para que você seja saudável, para que você seja feliz, para que você ande nesta terra e diga: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, naquela noite, naquele momento de cristologia e discipulado, houve momentos de intensa provação. E na oração foi proporcionado um cessar extraordinário da dor e trazendo a presença de Deus para aquele momento. Jesus estava em oração, amado. Ele não estava no Getsemane lá preocupado com, você sabe, sei lá o que, qual vai ser o resultado da Copa do Brasil. Ele não estava lá no Getsemane preocupado se o Brasil não se dá bem com frutos do mar, porque vem frutos lula de um lado, vem depois camarão do outro. Não está importado com isso, amado. Não quero saber, eu quero saber é que Deus está no controle da minha vida, amado. Esta preocupação, esta era a oração de Jesus. E nós precisamos passar pelas questões do mundo apenas preocupados com o que Deus tem reservado para nós. Amado, haja o que houver, a coisa mais importante que você tem que se preocupar é estar bem com Deus, amado. E como estar bem com Deus, pastor? Me explica essa coisa direito, porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário, está tudo bem. Sim, você vai para o céu, você é um salvo se você crê em Jesus, diga amém, glória a Deus por isso. Mas se você está edificando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, então você tem que se pensar na sua vida natural. Porque se você quiser conversar comigo sobre a vida celestial, sobre a eternidade, você não precisa fazer mais nada, fica tranquilo. Já foi feito, está na cruz do Calvário. Você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não tem problema a vida aqui, o que é, o que não é. Então também é só céu. Mas enquanto estamos aqui na terra, há coisas terrenas que precisam ser feitas. E para ter uma vida bem com Deus, você precisa estar em obediência à palavra. E aí Deus honra aqueles que o honram para a glória do Senhor. Então aí eu posso declarar, como lá no Getsemane ocorreu, pela oração é um exemplo, quem tem a vida de oração, amado, a presença de Deus vai te proporcionar um cessar da dor extraordinário, amado. Já viu aquele momento que às vezes está uma dor de cabeça? Eu não gosto muito de tomar remédio, mas às vezes vem uma dor de cabeça, graças a Deus pouco, mas quando vem alguma coisa, eu vou tomar um remedinho, aí tu toma lá aquele Dorflex e já a dor vai embora. Gente, que alívio, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, para a glória de Deus. É como uma anestesia, mas você vai estar anestesiado, vai estar em paz. O circo pegou fogo e você está em paz, porque você está bem com Deus, amado. Olha, Deus é poderoso para fazer isso, amado. E eu declaro que a nossa paz não é baseada em circunstâncias. A nossa paz vem de Deus. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. O mundo busca a paz dele, às vezes, num Lexotan de tarja preta, num Rivotril e numa Ritalina. Amado, você vai buscar, na Ritalina fica mais atento ainda, aí o cara não para. Amado, você vai buscar a tua paz é na oração em nome de Jesus, amado. Diga: eu recebo esta palavra, amado, em nome de Jesus. Então veja lá o que Marcos capítulo 14, versículo 32. Esse é o Sitzleben do alemão, esse é o pano de fundo. Ele diz assim, 32 a 42. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Quem sabe muitos de nós estejamos no Getsemane nesta manhã.
apesar de ser um jardim muito bonito, foi um lugar de sofrimento. Hoje fica ao lado da igreja de todas as nações em Jerusalém, de frente para o Monte das Oliveiras. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou. Vê se o Neymar joga no próximo jogo. Não, eu vou orar. E levando consigo seu grupinho mais próximo. Você veja que Jesus tinha 12, dos 12 tinha o grupinho mais próximo. Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se o quê? Tomado de pavor e de angústia. Gente, estamos falando de Jesus. Tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, Pedro, Tiago e João, meus amigos que eu amo, ficai aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou os seus amigos discípulos fazendo o quê? Meu Deus do céu, dormindo. E disse a Pedro: Simão, olha, foi logo no Simão, o mais próximo ali: Pedro, está dormindo, cara? Na hora do culto, está dormindo? Ora, pois. Vigiai. Não, às vezes nós temos os irmãos que trabalham durante a noite, como nós tínhamos em Botafogo. O irmão Oliveira trabalhava vendendo cachorro quente a noite toda. Chegava na igreja e ficava dormindo. Mas nós nem ligávamos. Ainda bem que ele não roncava, graças a Deus. Mas ficava lá. Aí daqui a pouco, amém. Homem fiel, vinha direto do trabalho durante a noite. Louvado seja Deus. Aí ele diz, voltando, achou dormindo, e diz: Pedro, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma horinha comigo, nem horinha do culto? Depois, 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Diz que, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras: Abba, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não seja contudo a minha vontade, mas a tua. Voltando, achou outra vez o quê? Dormindo de novo. Porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam mais o que lhe responder. Às vezes a gente peca, fala assim: eu nunca mais vou fazer isso. E depois peca de novo. Senhor, agora de verdade, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso de novo. E depois faz de novo. Aí na terceira, Senhor, eu já não sei mais o que falar. Mas eu não quero mais pecar. Mas quando eu passo em frente àquela lasanha, só a misericórdia do Pai. Lasanha com Coca-Cola gelada que desce queimando, que chega instalando no esôfago. Senhor, o Senhor sabe que eu sou um ser humano de carne e osso. Outra vez, aí diz lá no 41, e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e o quê? Repousais. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amado, antes do 42, eu vou lhe dizer, tem muita gente dormindo, não está percebendo o que nós estamos vivendo no mundo. Não está percebendo a chegada próxima do anticristo, o levantamento da besta. Você veja o que está acontecendo na China, como é que o povo é tratado. Viu como é que uma senhora fizeram o exame nela agora, as forças de frente para todo mundo? Não vale nem a pena falar, que eu tenho vergonha do que estão fazendo com os chineses. Agora invadiram a casa de um rapaz lá, para levá-lo à força para centro de tratamento, e o cara era o cara errado. Na verdade era o vizinho que tinham que levar, o cara não tinha Covid.
E o pseudo-presidente eleito aí, que possivelmente vem assumir esse país, infelizmente disse que a China é um exemplo para todos nós. Que Deus livre o Brasil destas pragas em nome de Jesus. Exemplo é uma nação livre que respeita a sua sociedade e a sua nação. Vergonha! Pô, você dá um Google e vê o que está acontecendo na China. Repórteres espancados porque estão lá cobrindo a manifestação. Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo. Muita gente está dormindo no meio do povo de Deus. Muita gente. Então Jesus disse: levantai-vos, vamos. Eis que o traidor versículo 42, o traidor se aproxima. Então, amados, nós devemos tomar a firme decisão de nunca adormecer espiritualmente. Amado, eu quero declarar e orar. Isso não pode ser uma decisão simplesmente humana, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ore a Deus sempre, especialmente no Getsemane, para que você não entre em tentação de dormir, amado. A tentação do sono é muito grande. A tentação do sono é muito grande. Então que nós tomemos em Deus, biblicamente, a firme posição de não dormir espiritualmente. Permanecer vigilantes em todas as áreas da vida, amado. Satanás conhece quais são as suas fraquezas. Satanás conhece, ele sabe quais são as suas fraquezas. Você tem a fraqueza assim do álcool, normalmente é igual a celular. Se você estiver perto do celular e começar a falar fralda de bebê, a abrir o celular, vai pesquisa fralda de bebê. O diabo é igualzinho. Ele sabe qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade. Você está lá brincando de fogueira, ele vai botar mais ainda fralda de bebê na tua frente. E fralda de bebê, você sabe, nunca sabe o que vai encontrar ali dentro. E você abre e vê só misericórdia. Então, amado, que nós cogitemos das coisas de Deus, e você terá olhos para as coisas de Deus. Isso funciona, porque nós somos seres íntegros, seres inteiros, corpo, alma e espírito. Isso perpassa pela nossa psicologia. Você já percebeu que se você comprar um carro Onix, você só vai ver Onix na rua. É um monte de Onix para todo lado. Gente, parece que todo mundo agora comprou Onix. Não, é porque você comprou o Onix. Antes já tinha. Aí você compra lá um Camaro amarelo. Aí você vai... É um pouco difícil de ver, mas os poucos que você vê, você vai ver. Você vai ver o Camaro amarelo. Por quê? Porque você despertou para isso aí, amado. Então, que no Getsemane você esteja próximo das coisas de Deus. Porque como imagina em sua alma, assim o homem é. O que eu mais temia foi o que me aconteceu. Então nós vamos chamar a existência o milagre de Deus, amado. Nós vamos chamar a existência que esta igreja vai pregar para o mundo inteiro. Nós vamos chamar a existência que pessoas vão ser curadas pelas chagas de Cristo. Nós vamos chamar a existência que Deus será glorificado. E no Getsemane que todos nós passamos, não tenham medo. Tenham bom ânimo, eu estou convosco, amado. Para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Por que Jesus venceu todos os terrores? Porque ele dependeu da vontade do Pai. Se colocou em dependência plena da vontade do Pai. Amados, nós não podemos cogitar viver independentes de Deus. Dependa de Deus e Deus vai honrar a tua vida, amada ovelha. Veja o que 2 Coríntios 3, 4 a 6 diz a palavra. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência... Diga aí, amada, a minha suficiência vem de Deus. Vem de Deus, amado. Vem de Deus, amado. Ele é o meu sustento, Ele é a minha rocha. E ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Mas o Espírito, o que o Espírito faz? Ele vivifica, amado.
Ele vivifica. Amado, o Espírito Santo vivifica, amado, o pecador. O Espírito Santo vivifica aquele que está enlutado, entristecido, cheio de problemas na vida. O Espírito de Deus pode trabalhar nesse vaso quebrado, restaurá-lo e fazer um vaso novo para a sua glória. Aquele que tem vivido sonolento, dormindo, você sabe, um pouquinho para tosquenejar, um pouquinho para despreguiçar, um pouquinho para bocejar, um pouquinho não sei para quê, um pouquinho para esticar o pé, um pouquinho para dormir um pouquinho para não sei o quê, e daqui a pouco foi o dia, acordou 2 horas da tarde, não fez nada para ninguém, e a vida passa. Amado, em nome de Jesus, eu declaro que 2023 é um ano diferente na tua vida, amado. Seja um ano de projetos e realizações. Seja um ano de vitória e dupla honra na tua vida. Não tenhas medo do Getsemane, porque o nosso Senhor Jesus venceu por você e por mim, para a glória dele. Então, o relato do Getsemane, ele faz a transição entre o jardim do sofrimento, o jardim da traição, o jardim de dores emocionais, para o julgamento perante o Sinédrio e Pilatos. Você veja que é um momento crítico, porque a gente normalmente espera a transição de um Getsemane para um momento legal, um momento bom, uma vitória. Aqui o Getsemane vai para o julgamento. A hora é escura, a hora é de trevas, a hora é de lutas contra o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós vemos no relato a aproximação do traidor com a turba. Diz que Judas foi lá e com os sacerdotes, os principais sacerdotes, escribas, anciãos, tinham lá os capangas do templo, e tinham ainda, pelo relato de João, soldados romanos para garantir que tudo ia correr daquele jeito, e chegou o traidor. E parece até novela mexicana, mano, que você sabe que aquele fulano de tal é a víbora, e está se fazendo de bonzinho, e está cheio de víbora, e você sabe que não transige com seus valores, está sendo julgado, está sendo preso. Eu vou te falar uma coisa, amado, Jesus passou por isso tudo, você vai passar e vai vencer em nome de Jesus. Jesus é preso. Nós vemos a reação de Simão, tomou-lhe a espada, a peixeira, e cortou-lhe a orelha. Não recrimino muito ele não, mano. Só misericórdia. Se eu estivesse do lado de Jesus, e tivesse alguém prender Jesus, eu não sei o que eu ia fazer. Mas Jesus falou, não, tira, não é para você fazer isso, meu filho. As escrituras têm que se cumprir. Não é assim que a gente vai reagir. Não é com a espada, não é com o ódio. É com o amor. Amado, andar e ser como Jesus é um trabalho que nós precisamos. Diga amém por isso. Às vezes, se alguém te dá uma freadinha no trânsito, o sangue já ferve. Você imagina se vem prender o mestre na tua frente. O que vai acontecer? Mas que o amor de Deus esteja superando tudo isso, amado. E a graça de Deus vença a nossa carne. Nós vemos a posição de Jesus, porque Jesus sempre foi um homem público, e disse, olha, vocês querem me prender na surdina, né? Não é verdade que as piores coisas são aprovadas na surdina? Não é verdade que os piores projetos políticos nesse país são aprovados na surdina? Quando todo mundo está lá, olhando futebol, a Copa, e não sei o quê, é igual a japonês Kung Fu que vai brigar. Ele fica lá balançando a mãozinha, e tu olha para a mãozinha, e quando tu olha para a mãozinha, ele dá um tapa com a outra. É assim? E Jesus estava lá, eu estive nos templos, na sinagoga, em todos os lugares, e vocês vêm aqui me prender? Na surdina, no oculto? Amado, quem é de Deus não faz nada no oculto, quem é de Deus vive às claras, e essa é a mensagem para a nossa vida. E nós vemos a deserção dos discípulos também, no momento de maior dificuldade do mestre. Agora, ouça isto que é muito importante. Quem está no controle disso tudo não é Judas.
Quem está no controle disso tudo não são os anciãos, escribas e sacerdotes. Quem está no controle disso tudo é Jesus, submetido à vontade do Pai. Se Jesus quisesse, como esperavam os discípulos, milhares de anjos viriam. Eles pensavam que isso ia acontecer. Por isso Pedro pegou a espada e falou: eu vou dar o primeiro golpe do Apocalipse, porque agora Jesus vai chamar os anjos e vai ver a guerra e a libertação. Era isso que eles esperavam. Eles não sabiam que primeiro Jesus veio como cordeiro, para depois vir como leão. Então Jesus estava no controle de tudo, amado. Jesus falou: é necessário que isso aconteça para que as escrituras se cumpram. Ou seja, a necessidade divina estava por detrás de cada aspecto. Amado, você já se perguntou em alguns momentos da vida se há uma necessidade divina sobre o que você está vivendo? Você já orou a Deus para saber se alguma coisa que está ocorrendo na vida é de fato vontade de Deus? Porque Jesus estava no Getsemane. Jesus era puro, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha errado, Jesus estava andando de acordo com a agenda do Pai, e mesmo assim estava no Getsemane. Era a vontade de Deus, era a necessidade divina. Jesus precisava passar por aquilo para cumprir as Escrituras. Então não é necessariamente uma questão de pecado, mas quiçá Deus tem um plano grande de te tornar um Davi, um gigante da fé. E você está lá preocupado com o chuveiro que queimou. Amado, Deus tem coisas maiores para a tua vida que você não sabe. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Por isso é importante o espírito cristão do contentamento. Pai, o circo está pegando fogo, mas me ensina a me concentrar para eu conseguir vencer isso tudo. Porque tu sabes onde o calo aperta. E eu vou lhe dizer, amado, Deus vai te conduzir em perfeita vitória, amado. Em nome de Jesus, que você seja livre do Lexotan, amado. Que você seja livre dos ansiolíticos, que você viva livre da dependência química, que você seja, se você precisa momentaneamente, ok, mas Deus vai te levar para o livramento disso tudo, sarado, curado, liberto pelas chagas de Cristo Jesus, amado. Então é Jesus que está no controle, e Ele nos mostra no texto que é inútil opor-se a Deus. É inútil, amado, é inútil se colocar contra a vontade de Deus. Ele nos mostra que na adversidade o amor é a nossa arma e não a violência. Ele nos mostra, em terceiro lugar, que a falta de vigilância resulta no fracasso do discipulado e em desonra. Então os três aspectos do texto que nós estamos estudando hoje, 43 e 52, são estes. E a ideia central é a batalha de Jesus com seus inimigos, e de fato a paixão de Cristo, começam aqui nesse texto. Começam aqui na sua prisão, no Getsemane, capítulo 14 de Marcos. Aqui os discípulos voltam a cair, e os conflitos internos de Jesus e os conflitos externos com discípulos dormindo e a turba do traidor se aproximando, esses conflitos do Getsemane têm a ligadura, a amálgama em que, pastor? Na necessidade de depender a todo tempo de Deus e de sua vontade. Esta é a linha que está ali, você sabe, intrínseca no Getsemane. É Jesus dependendo da vontade do Pai. É Jesus cumprindo o mandato do Pai. É Jesus andando em linha com a vontade de Deus. É o espelho para você que deseja andar em linha com a vontade de Deus. É o espelho para você que deseja fazer a vontade do Mestre. É o espelho para você que diz assim: gente, o discípulo do lado está dormindo, o outro lado já está até roncando, mas Senhor, eu vou orar por eles, mas eu quero vigiar e orar para que o Senhor cumpra em mim a sua vontade, Pai. Eu sei que algumas vezes, pelos meus irmãos, posso não ter sucesso, porque uns vão colher a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1.
Senhor, então vou orar por eles, mas especialmente, Paulo disse, cuida da tua vida e cuida da doutrina. Você precisa orar e vigiar, e Deus vai honrar e abençoar a tua vida, amado. Então, na hora mais escura da noite, depois da meia-noite, quando Jesus vai ser preso, em que se está totalmente na dependência da vontade de Deus, como Jesus, a Bíblia deixa claro que é inútil aos inimigos de Deus tentarem opor-se à sua vontade. Oh, glória a Deus por isso, amado. Diga glória a Deus por isso. Que a gente imagina um Getsemane terrível como foi. Imagina todos os problemas de todas as ordens. Os seus melhores amigos o abandonaram, dormiram e depois fugiram no Getsemane. Os melhores amigos, você veja. E lá, que andava com ele, o traidor, foi lá por causa de 30 moedinhas, falou, eu vou dar um beijo no meu mestre, e ele vai ser preso. Bonito, coisa boa, hein? Está repreendido, amado, em nome de Jesus. Então veja no capítulo 14, 43 a 46, é o texto básico. E logo falava ele ainda, quando chegou Judá, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, seja daqueles de quem se esperava o bem, veio a turba dos traidores. Uma turba com espadas e porretes. 44. O traidor tinha-lhes dado essa senha: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Rabi, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Veja, amado, que Marcos, ele usa aqui uma linguagem literária tremenda. Primeiro, era costume do mestre beijar o discípulo, e não o discípulo beijar o mestre. Segundo lugar, chamar de mestre na hora da traição, ou seja, Judas está forçando a barra e extrapolando todos os limites da vergonha. É um ato absolutamente vergonhoso que está ocorrendo. É uma traição, uma facada pelas costas. É o que está acontecendo. Volta lá, Eliade, volta lá, por favor, o último versículo. E o beijou, mestre, versículo 46. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. E Marcos usa essa expressão, lhe deitaram a mão. Você sabe o que Marcos está dizendo? A Bíblia diz que Jesus, durante todo o seu ministério, fez o que com as mãos? Impôs as mãos e tomou nas mãos. E todas as vezes que Jesus tomou alguém em suas mãos, Ele curou, Ele restaurou, Ele levantou defuntos, Ele restaurou vidas quebradas, Ele fez uma obra maravilhosa com as suas mãos. E qual foi o salário dele ali no momento do Getsemane? Pegaram-lhe também com as mãos, mas para o prender e o maltratar. Amado, não espere nada do mundo, amado. Você está aqui servindo a Deus. Espere tudo de Deus sempre, amado. É claro que Deus vai levantar amigos, Deus vai levantar pessoas. Eu amo e agradeço a Deus pela vida de cada um que Deus levantou em nosso ministério. Mas espere 100% de Deus e Deus vai honrar a tua vida, amado. Era isso que ele estava dizendo aqui. Que no momento que aquele que com as suas mãos tomou as pessoas e fez grandes milagres, agora ele diz, também foi tomado, mas para ser traído. Ele está dizendo, amado, que você esteja preparado para as lutas da vida, porque às vezes você vê uma pessoa lá, dedica a vida 30 anos num casamento, e a pessoa vai lá e deita-se com outro, e a outra pessoa não aguenta, faz o quê? Dá um tiro na cabeça e morre. Não vale a pena, amado, não faça isso, não tire a sua vida por causa de ninguém. Pessoa dedica a amizade, dedica o amor, dedica a verdade, dedica-se, faz, e depois o que é que tem de salário? Ingratidão, e problemas, e isso, e que não sei o que. Amado, pastor, o que tem pastor para passar disso, eu vou lhe dizer, por isso que tem gente que não aguenta o ministério. Qualquer pessoa pública passa muito por isso. Qualquer pessoa que tenha
passa muito por isso. Você imagina na obra de Deus, onde Satanás quer atacar de todos os momentos, todos os lugares. Então, 42:2 de Jó, ele diz: entretanto, porque é impossível opor-se a Deus, Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó resumiu a mensagem deste livro, referindo-se ao sofrimento pessoal e às tentativas de Jó de entender as provações excruciantes que estava vivendo e como encontrar sentido nelas. Contudo, a hora mais escura é incomparavelmente mais séria quando as pessoas se opõem à vontade de Deus e tentam impedir os planos de Deus. Ou seja, passar problemas na vida é algo sério, mas se opor à vontade de Deus é muito mais sério. E olha o que estava acontecendo. Então Deus interveio. Você lembra quando lá Herodes tentou matar Jesus quando nasceu? O que é que Deus fez? Deu lá um sonho: pega o menino e vai para o Egito. E ele foi para o Egito. Depois que o velhinho lá morreu, agora já está morto, quem tentar, pode voltar para lá. Deus intervém, amado. Que Deus intervenha poderosamente nas nossas vidas. Diga: eu recebo esta palavra. Que Deus conduza a vida de cada família desta igreja e o nosso ministério na mais perfeita vitória, em nome de Jesus. Deus interveio quando os líderes judeus tentaram, entre aspas, impedir a ressurreição. Eles disseram assim: olha, vocês se lembram que aquele embusteiro disse que iria ressuscitar o terceiro dia? Vamos colocar guardas lá, porque pode ser que os discípulos dele vão lá, roubem o corpo dele, e o segundo embuste vai ser muito maior do que o primeiro embuste. Estavam tratando a obra de Deus como um embuste. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: veio um anjo do céu, aqueles soldados caíram como se fosse morto, o túmulo abriu, Jesus ressuscitou, e aquelas mulheres chegaram lá para cuidar do corpo do mestre. Cadê Jesus? Cadê? Onde está o mestre? E os anjos falaram: vocês vieram aqui buscar dentre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou! Aleluia! Amado, eu vou lhe dizer, muitas pessoas olharão Deus operar na tua vida e vão achar que é um embuste, mas eu vou lhe dizer, dupla honra haverá na tua vida, amado. Receba aí um milagre de Deus na tua casa nesta hora, amado. Deus está trabalhando no teu coração, Ele intervém. Então eu vou lhe profetizar biblicamente, amado. É impossível deter a vontade de Deus. E essa é a maior verdade que faz parte de toda a metanarrativa das Escrituras. Você note, os egípcios no Êxodo, Faraó disse depois de tanta praga: tá bom, manda esse povo embora. O povo já estava lá na porta do mar. Aí o coração dele endurece de novo: não vamos deixar, vamos pegar esse povo, vamos matar, vamos cortar a cabeça de todo mundo. E o que é que Deus fez? Abriu o mar para o seu povo. E quando o Faraó passou, o que é que Deus fez? Fechou o mar em cima deles. É impossível opor-se à vontade de Deus neste mundo, amado. Glória a Deus. A minha pergunta é: Moisés tinha alguma chance contra Faraó? Nenhuma. Mas Deus estava no controle, amado. Amados, nós não temos sozinhos chance nenhuma para nada, mas eu creio que Deus vai abrir portas grandes para as ovelhas. Deus vai fazer um milagre tão grande na tua vida, e quando Deus fizer um milagre tão grande na tua vida, Deus vai lembrar você e falar: eu fiz por você, mas eu fiz por amor à minha casa. Agora vai lá e abençoa a minha casa, porque o evangelho tem que correr. Receba esta palavra na tua vida, amado. E quando você orar por fulano de tal ou fulana de tal, Senhor, transforma aquele coração para ela me amar, para ele me amar. Negativo. Deus não transforma o coração de ninguém para amar você, amado. Deus transforma a pessoa para essa pessoa amar a Deus. E se essa pessoa de fato amar a Deus, ela vai te amar da forma correta.
ela vai te tratar com o respeito correto. Ela vai ser a pessoa de Deus para a tua vida. Então, quer em palavras, quer em ações, quer em qualquer coisa que seja, faça para a glória do Senhor, amado. Deus, eu quero bênçãos para a minha vida. É para a glória de Deus? Ou é para você reter a bênção de Deus? Deus, eu quero pregar o evangelho para o mundo. É para que você ficar famoso igual o Billy Graham? Ou é para você salvar almas para Jesus? Porque Deus está vendo o coração. Não adianta eu querer chegar aqui e achar que eu tenho alguma retórica. Eu não tenho nada, amado. Se não for Deus a falar, Deus, nada acontece, amado. Agora, se for Deus no controle, nada pode impedir. Foi o que os filisteus nas primeiras décadas de Israel na terra prometida foram subjugados, apesar de serem os maiores avançados na metalurgia. Foram que os assírios babilônicos mostraram no exílio. Não adianta levar o povo para o exílio quando Deus está no controle deste povo. Amado, até o exílio vai ser bênção para esse povo. Em 1948 o povo voltou para sua terra e Deus cumpriu a sua promessa. Em um dia nasceu uma nação, amado. Líderes judeus e romanos do primeiro século que intentaram contra Jesus e a obra, o anticristo e as nações apóstatas do Apocalipse, todos irão compreender a uma só: nada pode se opor a Deus e a sua vontade, amado. Ele é o Criador, sustentador do universo, é soberano, exerce o controle absoluto sobre o mundo, e toda oposição humana é absolutamente ínfima e inútil. Atos 5:30 diz a palavra, até o 42, o Deus dos nossos pais. Pedro estava pregando a palavra, foi preso por isso, e os sacerdotes disseram: para de pregar, senão você vai sofrer as consequências. Aí Pedro diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus perante os caras que mandaram parar, senão iriam sofrer a consequência. Você acha que ele falou lá: ó, desculpinha, cabeça de ovo, ó, desculpinha? Você acha que foi assim que Pedro foi lá? Foi não. Olha lá: a quem vós matastes pendurando no madeiro, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o quê? Arrependimento e remissão de pecados. O que está em jogo é muito grande, amado. O que está em jogo é muito grande. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Receba o Espírito Santo aí na tua vida, amado. Eles, porém, ouvindo o que fizeram, se enfureceram e queriam matá-los. É para onde está caminhando a coisa, amado. Daqui a pouco o cristianismo vai ser considerado discurso de ódio, antidemocrático. E você vai começar a ver pastores sendo presos. Nós não devemos temer a mal nenhum, amado, porque o mestre estará conosco. 34. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados o quê? Lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos,
açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Aleluia! E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: que bom é sofrer afrontas por amor de Jesus. Que bom é ser digno de ser considerado, porque estão me considerando digno de sofrer por causa de Cristo. Gente, eu não sou nem a poeirinha da sujeirinha do dedinho mindinho lá de uma unha encravada do dedo do pé mindinho da unha que saiu do pé de Jesus. E estão me considerando para sofrer igual a ele. Gente, Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso de toda a terra. Então, amada ovelhinha, vamos lá, estamos caminhando. Na hora mais escura da noite, em que se está totalmente na dependência de Deus, da sua vontade, precisamos responder com o amor de Deus e não com violência. Próximo versículo 47 diz a palavra do Senhor: nisto um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então Pedro se mostrou impaciente e tentou forçar o juízo final de Deus, conforme o seu cronograma, e não segundo a vontade de Deus. Ele não entendeu que o amor de Deus deveria anteceder a sua justiça. Ou seja, Jesus precisava primeiro resolver o problema do pecado para depois destruí-lo. Primeiro Jesus morre para salvar do pecado, depois a sua justiça vem para operar mesmo aqueles que não creram nele e então estão debaixo do pecado. Então o amor divino, ancorado na oração, caracterizou a conduta de Jesus no Getsemane. E é nesse ato de amor de Cristo, e não no ato militante de Pedro, que estava a vontade de Deus operando na hora mais escura da humanidade. Ou seja, amado, na hora do Getsemane, nós vamos responder com o amor de Deus. Diga amém por isso, para a glória do Senhor. Romanos 8,32 diz a palavra do Senhor: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome, nudez, perigo ou espada? Não. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos ler juntos, amados. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Então, amado, responda com amor, e eu vou lhe dizer: Deus vai abençoar a tua vida, amado. É muito difícil. Eu estava vendo esses dias júri popular nos Estados Unidos, um serial killer. Eles punham lá as pessoas e todo mundo dizendo: eu te odeio, se eu pudesse eu te picava, se pudesse eu arrancava você todo, chutava a tua cabeça, te matava, fazia. O último foi um cristão. E aquele cara havia matado a filha dele de forma terrível. E aquele cristão, diante daquele serial killer, disse assim: gente, isso só Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Você tornou a minha vida muito difícil, porque você me obriga a viver o mandamento mais difícil do mestre, que é amar e perdoar os meus inimigos. Eu te perdoo.
Gente, durante todo aquele júri, a cara daquele serial killer era assim, ó. Quando o cristão perdoou ele, ele começou a chorar. Só o poder de Deus pode transformar. Terceiro e último lugar. Na hora mais escura da noite, nos dois primeiros pontos, nós entendemos que na hora mais escura da noite a pessoa está debaixo da vontade de Deus, se referindo a Cristo, e vimos os resultados. Mas agora na hora mais escura da noite, como os discípulos, se você não estiver totalmente na dependência da vontade de Deus, haverá fracasso no discipulado, na vida espiritual, e isto trará desonra para a tua vida, desonra para o nome do Senhor, para o cristianismo. E isto é resultado da não vigilância espiritual. Versículos 50 a 52, diz a palavra: então, deixando todos o que fizeram, fugiram. No momento de maior necessidade de Cristo, eles fogem. Versículo 51, seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe mão. E aí? Mas ele, largando o lençol, o que é que fez? Fugiu desnudo. Então, o capítulo 14 apresenta 5 fracassos no discipulado. Quando você sair à noite para a rua, bota bastante roupa. Pode ser que alguém agarre você não precisa sair correndo só pelado. Então, ele apresenta 5 fracassos no discipulado. Primeiro, Judas traiu. Segundo, os discípulos desertaram. Terceiro, Pedro, Tiago e João só sabiam dormir. Eu estou correndo por causa da hora, então me perdoe se eu não tiver muita homilética, não tiver profundidade no que estou falando, porque eu estou correndo. Pedro, Tiago e João só sabiam dormir. O discípulo anônimo foge desnudo, e Pedro nega 3 vezes Jesus. Então os 12 discípulos, aos quais Jesus havia se dedicado tão inteiramente, aos quais Jesus havia demonstrado tamanho amor, o abandonaram completamente na maior hora de sua necessidade. Durante todo o tempo em que Jesus sofreu na cruz, e isto aqui é terrível, amado. Durante todo o tempo que Jesus sofreu na cruz e permaneceu morto na sepultura, só João na cruz, estava lá um momento na cruz, quando Jesus disse: mulher, teu filho, tua mãe. E as mulheres que foram lá no túmulo de manhã. Olha aí, amado, a força das mulheres na obra de Deus. Os homens todos que deviam honrar as calças estavam onde? Todo mundo escondido detrás da porta, da parede, e passava um besouro, ai meu Deus, é um romano, e passava um grilo, é o pretoriano. Estavam lá cheios de medo. E as mulheres, quero nem saber de pretoriano, de nada, vamos lá no túmulo do meu mestre. Ah, mas tem uma guarda lá, eles podem arrancar a cabeça, pode arrancar, não tem problema. Eu quero ver o meu mestre. Aleluia, diga glória a Deus por isso, amado. Louvado seja o Senhor. Então, durante todo o período da cruz e do sepultamento, na sepultura, os discípulos ficaram com medo e se esconderam. Não assistiram Jesus em nenhum momento de sua agonia, nem no Getsemane, estavam dormindo. Então, essa desonra vergonhosa, essa é a vergonha desonrosa, vergonha que nós carregamos quando vivemos apenas para nós mesmos e não atentamos para a conduta que Cristo deseja e que Cristo espera de nós. Se você só pensa no seu umbigo, se você só pensa nas suas necessidades, se você não tem condições de olhar para o lado de alguém que está sofrendo, ou também pela obra de Deus, você está vergonhosamente desonrando Jesus e a obra de Deus. Então eu termino com Filipenses capítulo 3, versículo 2 a 11, que diz a bendita e maravilhosa palavra do Senhor: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na
bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha aí, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Será que quando Jesus olhar para você, ele vai ver você cheio de si ou cheio de Cristo? Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Quem quer conhecer mais e mais Cristo na sua intimidade? Então, amado, se esvazie de si próprio e encha-se de Cristo, e participe do seu sofrimento, amado, porque os discípulos abandonaram o mestre, e nós costumeiramente fazemos isso também. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, e a comunhão dos seus sofrimentos. É isso que ele espera do cristão. Não é só vir aqui, eu profetizo casa própria, eu profetizo que você vai pagar todas as suas contas. Amém. Ora, se eu declarar um sofrimento de Cristo aí na tua vida, será que vamos ter todo mundo dizendo amém, glória a Deus, eu recebo? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você sofrer por amor a Cristo, isso é motivo de honra. Não é motivo de você ficar murmurando, resmungando, Deus, o Senhor não está me vendo aqui. Glorifique a Deus, amado, porque isto é cristianismo sim, amado. Se você quer ser cristão, é isso que você tem que vigiar, senão você vai dormir no Getsemane. E eu estou limpo do sangue de todos, conformando-me com ele na sua morte, versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, versículo 12. Não tem o 12? Terminou no 11? Deixa eu conferir. Volta lá o 11 então, meu filho. É isso que dá a correr com a mensagem, ficar muito preocupado. Vamos lá, Efésios, termina no 11. 3:11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí o versículo 12 não está aí? Tá. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, amado, você foi conquistado para uma grande obra. E eu vou declarar que no meio do Getsemane, das tentações, das provações, que tudo quer fazer com que nós durmamos e fujamos, que você seja cheio do Espírito Santo na tua vida, amado. E eu vou lhe dizer uma coisa: os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida. Eu vou lhe dizer outra coisa, amada ovelhinha: o amor de Deus vai encher o teu coração, amado. Você vai dizer, gente, como é bom viver no amor de Deus e não na violência do mundo. E em terceiro lugar, você vai ter sucesso na vida espiritual. Aí eu termino com uma ilustração que diz assim, é uma pergunta, um caminho melhor? Quem é que tem um caminho melhor? Quem é que tem um caminho melhor para a tua vida? Jesus. E nós conhecemos o caminho de Jesus através da sua palavra. Então diz que certa manhã um homem saiu de sua vila para ir até o lago, onde pretendia juntar alimento para a sua família. Para chegar a esse lago, era preciso percorrer um caminho de mais de 16 quilômetros, descendo a encosta de uma montanha,
atravessando um vale e subindo a encosta de outra montanha. A jornada era tão longa, porque a trilha tinha muitas curvas fechadas que visavam ajudar os viajantes a atravessar os trechos mais íngremes das montanhas. Para tentar encurtar o caminho, a caminhada, o homem decidiu ir em linha direta para o lago, sem usar a trilha cheia de curvas, imaginando assim que reduziria o tempo da jornada pela metade. Na verdade, porém, o fato de ele sair da trilha aumentou consideravelmente a duração da caminhada, pois ele precisou passar por matas fechadas, escalar rochas escarpadas, atravessar riachos, e apesar de ter percorrido uma distância mais curta, o atalho foi mais perigoso e foi mais difícil. Perguntas: qual de fato seria o melhor caminho para ele? Deus definiu um caminho para trilharmos. Ele tem um plano para nós. Embora por vezes pareça haver um caminho melhor do ponto de vista humano, precisamos aprender a confiar em Deus mais que em nossa própria perspectiva, amados. Em que área da vida você talvez esteja tomando atalhos? Em que aspectos da vida talvez você esteja se afastando dos planos de Deus, dos caminhos de Deus, pois imagina que o seu caminho pessoal é melhor do que estes caminhos de Deus? Reflita. E para terminar, eu quero declarar que Deus pode usar pessoas quebradas na sua obra. Porque alguém pode dizer: meu pastor, eu tenho tentado andar pelas minhas trilhas e quebrei a minha vida. Eu tenho tentado fazer a vontade de Deus pela minha própria trilha e não tem dado certo. Será que Deus pode me usar? Então diz que em 1969, Chuck Carlson foi nomeado conselheiro especial do presidente Richard Nixon. Durante seu período na Casa Branca, Carlson acabou envolvido no escândalo de Watergate. Quando estava para ser preso por obstrução de justiça, seu amigo Thomas Phillips lhe deu um exemplar da obra que eu tenho aqui. Obrigado, irmã Cláudia, pelo presente. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Ele se converteu lendo esse livro. Depois de ler o livro, Carlson se converteu a Cristo. Ele ainda foi para a cadeia, mas Deus usou esse homem desmoralizado. Mais tarde, Carlson fundou a organização Prison Fellowship, o maior conjunto de ministérios do mundo para presidiários, ex-presidiários e suas famílias. Também se tornou autor e palestrante de renome. O Senhor usaria como instrumento de grande edificação para a sua igreja. Por um lado, os mesmos discípulos que haviam adormecido no jardim e que o abandonaram quando foi preso. Esses discípulos foram usados grandemente. Da mesma forma, um homem como Chuck Carlson foi usado grandemente como o maior ministério de presidiários e ex-presidiários do mundo. Desta maneira, amado, eu declaro que Deus também pode usar pessoas quebradas, como você e como eu. Basta receber o Evangelho puro e simples e viver Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Assim seja, assim diz o Senhor.